Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje é uma live, acho que muito interessante. Muita gente está me pedindo esse tipo de live já há várias semanas. Nós estamos tentando aqui fazer uma live para ver essa questão da psicológica, o estresse, todos esses problemas, não apenas dia a dia, mas muitos deles aumentados agora pela quarentena, né? E então, para isso eu chamei um paciente que é um ótimo psicólogo, todo mundo que vai nele adora. Todo mundo que vai nele adora. Se você for procurar o nome dele no Google, só tem 5 estrelas de todos os pacientes dele. Então, por isso que eu convidei o Jonathan. O Jonathan é uma pessoa incrível, tem uma história de vida incrível, é um cara muito bacana. E que chegou. Saiu, Jonathan. Oi. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom contigo, Jonathan? Tudo bem, Paulo? É um pouco baixo o seu tom. A apresentação que você fez. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Deixa eu apresentar aqui o Jonathan. Então, esse que vocês estão vendo é o Jonathan. O Jonathan é psicólogo, formado pela PUC. É um cara que tem um astral ótimo, uma cabeça ótima, uma história de vida linda. Um cara, assim, muito, muito, muito bacana. Adoro conversar com ele. E muita gente já vinha nos pedindo para fazer uma live sobre a questão do estresse, da ansiedade, quarentena, tudo isso. E eu só podia pensar em você. Obrigado. E aí, por questão de agenda, nós não conseguimos fazer na sexta, e aí nós botamos, porque é toda sexta, né? É toda terça e sexta. Aí nós botamos para hoje, porque eu não abri mão de você. E como acho que é um assunto que é muito pertinente, que interessa muita gente, eu prefiro não esperar até a próxima sexta e já adiantar logo para hoje. Boa. Então, pode falar um pouquinho de você, Jonathan. Já falei muito aqui. Beleza, obrigado. Então, sou paciente do Paulo, tem aí 2 ou 3 anos. Tem. Oi? Isso aí. Isso, então. Já estou aí num trabalho com ele muito bom, temos conseguido um resultado bem bacana. Paulo me ajudou bastante aí. Então, vamos lá. Eu formei 17, atualmente estou fazendo minha especialização em psicologia clínica, mais especificamente em terapia cognitivo-comportamental. Tenho uma passada bem grande e significativa com a psicologia organizacional também. Atuei aí em grandes empresas do segmento siderúrgico e jurídico também. Também tive a oportunidade de trabalhar com saúde da família, com psicologia hospitalar e tive alguns trabalhos aí apresentados em alguns congressos no Brasil. E é isso. Sou eu, Jonathan. E, Jonathan, como é que você está vendo? Assim, primeiro estamos falando de uma doença 100% ligada ao emocional. 100%, que é o vitiligo. Sim. E não é só o vitiligo que é ligado, é uma doença 100% ligada ao emocional, várias doenças são. E o emocional traz doenças, né? Não é só vitiligo, não é só psoríase, tem centenas de doenças desencadeadas pelo emocional. Uhum. E como você vê essa questão da quarentena agora, que as pessoas estão... a Iva falou que não está escutando. Não está me escutando ou não está escutando o Jonathan? O restante das pessoas estão conseguindo ouvir bem? Para mim, o seu som está baixo. O meu? É. Posso falar um pouco mais próximo do microfone também. Assim, ver se melhora. E como que você vê essa questão da quarentena, essa questão, assim, que foi um baque na vida de quase todo mundo, né? Você ficar trancado, você não poder sair, você não poder ver seus familiares, você não trabalhar, sua renda despencar.
Como é que você está vendo isso? Então, Paulo, é assim. Você, você que está trabalhando e tal, como você tem orientado as pessoas? É, eu tenho trabalhado de maneira virtual, né, online. Sempre trabalhei com alguns pacientes que moram fora do Brasil, mas agora todos os meus pacientes ficaram online. A experiência tem sido muito boa, inclusive. E assim que começou a quarentena, eu comecei a perceber um agravamento das pessoas que tinham já um tratamento que estava acontecendo. Então, isso começou a ficar mais grave, os sintomas que elas tinham. E as pessoas que... Eu vou falar mais próximo aqui, então. E algumas pessoas que estavam na clínica de psicologia por outros motivos, não porque tinham alguma doença, mas que estavam lá buscando melhoria de performance, de desenvolvimento, começaram a ter alguns sintomas. Aí eu falei, poxa, isso aí está sendo alguma coisa inédita no mundo inteiro, então vou precisar correr atrás para estudar isso. E aí eu vi que o jornal Estadão também e outras fontes fizeram um compilado de todos é muita coisa, mas fizeram um compilado de muitos artigos científicos que envolviam isolamento social em algum tipo de epidemia que teve em algum lugar do mundo. Então, eles separaram lá H1N1, que foi a última, ebola, uma gripe que teve no Mediterrâneo também, e em todas elas foi detectado agravamento dos sintomas. E aí, o que estava sendo agravado? Tristeza, ansiedade, frustração e desesperança. Isso apareceu em todos os pacientes que foram entrevistados. E eu falei, bom, a partir daí eu já consigo traçar alguma terapêutica aqui na clínica. Bom, então isso está ficando muito presente e tenho trabalhado muito com trazer evidências para a gente conseguir amenizar os sintomas. Porque olha só, Paulo, isso que as pessoas estão sentindo, eu estou sentindo também. O mundo todo está sendo afetado por tudo isso. Primeiro, porque a gente não pode mais viver como a gente vivia antes. Segundo, que a gente está tendo uma grande incerteza em vários aspectos. Políticos, econômicos, sociais, de saúde. Então, isso traz um agravamento dos sintomas por todo o cenário que a gente está inserido aí atualmente, né? Perfeitamente. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência, para você poder comentar. Eu notei duas. Que eu vou dormir e eu não tenho sono. Eu não sei até onde estresse por isso, porque eu não me sinto estressado, me sinto bem tranquilo. Uhum. Ou se é pelo fato de eu não estar fazendo exercício nenhum, de eu estar absolutamente parado dentro de casa. Uhum. Né? E quando chega de noite eu não estou cansado. E por outro lado, eu reparo quando eu durmo, eu sempre acordei cedo naturalmente. Hoje, se você deixar, eu durmo até 10, 11 da manhã, tranquilo. Sim. Dia. E eu não sei até onde isso é uma fuga também da realidade. Pode ser também. Por exemplo, quando eu fui dormir cedo, ontem 10 da noite, eu estava na cama. Uhum. Dormi rápido, mas hoje para acordar, e eu reparo, pelo menos para mim é uma característica que em momentos de tristeza, que eu estou mais para baixo, de dormir mais para fugir da situação. Uhum. Não sei se é isso que eu estou vendo, que eu estou vivenciando agora. Uhum. Isso aí que você está compartilhando comigo é um sinal de vou botar aqui de estresse, tá? Porque a gente tem alguns sinais que acontecem no nosso corpo, como por exemplo, diarreia, prisão de ventre, dor no corpo sem ter alguma causa aparente, falta de ar também, sem ter alguma causa aparente. Aí a gente também, vamos lá, outros tipos de sintomas. Alteração no sono,
alteração na alimentação, uso, vou usar abusivo, mas um aumento no uso de álcool, impaciência, falar com um tom de voz um pouco mais grosseiro, um pensamento muito no futuro ou um pensamento muito no passado. Então, tudo isso são alguns sinais e sintomas de que a pessoa está aí atravessando um estresse alto, que é normal nesse cenário que a gente está vivenciando aí. Uhum. Tá? Entendi. Eu estou com muito pensamento para o futuro. Uhum. Não estou visualizando agora. Agora passou, assim. Agora acho que nem tem agora. Sim. O agora é justamente isso, né? São as notícias. O agora é tentar a gente conseguir manter, já me antecipando já o que eu ia falar, a gente tentar conseguir manter uma rotina, mas essa rotina não existe um script do que é válido, do que é importante. A gente conseguir adequar o que é válido para a gente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa um pouco mais noturna, você pode ir dormir 2 horas da manhã, sim, se fizer sentido para você, e acordar 11 horas da manhã, desde que não impacte o seu dia a dia. Mas se você é uma pessoa mais diurna, você pode sim acordar 8 horas da manhã e dormir 10 horas da noite. Então, é importante que a pessoa consiga perceber como que ela pode montar uma rotina para ela. E isso ser importante para ela, sem ser um fator também estressante. Então, por exemplo, para mim, é importante dormir 11 horas da noite, acordar às 7 horas da manhã, definir os horários da alimentação, para poder fazer atividade física também, que é muito importante fazer isso, que a gente consegue manter uma boa saúde do corpo, uma boa saúde mental também. Então, tudo isso é muito relevante que a gente consiga construir essa rotina. Sempre a gente conseguindo aí balizar dentro do que é importante para a gente e não seja mais um fator estressante dentro de tudo isso que está vivendo, que o mundo todo está vivendo, né? Então, o agora a gente consegue vivê-lo dessa maneira. E uma outra coisa que é muito importante, que eu tenho trabalhado muito, a Marcela está falando aí da meditação, eu vou falar sobre isso logo mais, a gente conseguir... Ih, fiquei perdido, Paulo. Me ajuda a lembrar onde eu estava. Você estava. Eu vi que a Patrícia falou da rotina e os exercícios. Bom, Isso, de manter a rotina, de fazer exercício, manter ali ativo, manter a tua rotina o melhor possível. Né? Exatamente. E aí a gente tem aí vários outros agravamentos, né? Que a forma de trabalhar também mudou. A forma de trabalhar mudou, agora estão ficando em home office. As crianças que estavam na escola também agora estão dentro de casa. Então tá tudo mudando muito. Então essa incerteza, esse novo modo de viver, a gente precisa também agora saber também flexibilizar. Também é importante agora a gente conseguir desenvolver uma habilidade que é não tentar controlar tudo. A gente agora também pode abrir mão. Beber pode sim, mas com cautela. Beber é importante também. E manter aí essa rotina de ter alguns hobbies e fazer algumas coisas para poder distrair também. Alguém perguntou aí sobre assistir noticiário, se seria uma boa saída. Então, na verdade, depende do quanto afeta assistir noticiário, né? Assistir notícia é bom, sim, para a gente estar conectado e ter dados reais com que o mundo, o que está acontecendo no mundo. Mas também é importante a gente conseguir definir o quanto que isso prejudica a gente, o quanto que isso paralisa a gente. Então, o que eu sugiro? Escolher uma fonte de notícias
e escolher um horário do dia para se abastecer dela. Então, por exemplo, eu vou assistir o horário da manhã, ou eu vou assistir o horário da noite do canal tal, ou no site tal, e aí eu vou me abastecer disso para saber o que está acontecendo do mundo. E por que isso é importante também? Para a gente poder trazer algumas evidências. Por exemplo, que eu já ouvi já acontecer. Poxa, tem uma paciente minha que ela, para poder higienizar a casa dela e evitar que os pais tenham algum tipo de problema, ela passa álcool em gel na batente da porta, sim, em volta da porta. E aí a gente começou a trabalhar isso, porque eu perguntei para ela assim, isso você viu em algum lugar? Isso está em alguma cartilha? Como uma forma de evitar você ser contaminada com o vírus e tal. Ela falou, não, eu faço isso porque é mais uma barreira passando ali na porta. E aí isso pode se tornar uma forma de evitar o vírus, mas uma forma muito não sustentável, sabe? E a gente começar a construir formas não sustentáveis pode gerar uma frustração muito grande na gente e um medo muito maior também. Porque, por exemplo, imagina o quanto de álcool em gel você vai precisar gastar, dinheiro e o tempo para poder ficar limpando a batente da porta ou outras coisas que eu já vi acontecer já. A pessoa ela pode ficar paranoica, como a Sueli está falando ali embaixo. Então, quando a gente entra num jogo que não é sustentável, a gente já está fadado já a perder. Então, se a gente consegue construir e manter uma rotina que estão sendo ensinadas nas cartilhas, em alguns noticiários, a gente já consegue fazer o que é básico e o que é padrão, sabe? Ter comportamentos que são padrões e não alguma coisa que transcende aí os cuidados. Perfeitamente. Tem uma menina aqui, uma menina linda, chamada Gabriela Ligoc, ela é muito nossa amiga, ela, a família dela, assim, é como se fosse nossa família também. Uhum. E ela está falando aqui, dor no peito, vontade de chorar, pode ser ansiedade? Uhum. Pode ser sim. Isso aí são os principais sintomas que a gente costuma observar nos pacientes. E a situação é muito angustiante mesmo, né? Ela tende a gerar isso. E aí, quando a pessoa está nessa fase já da ansiedade, trazendo esses sintomas de maneira física, eu costumo ensinar para meus pacientes uma técnica, que é uma técnica de respiração, que tende a ser muito boa. Se chama respiração quadrada, que a gente pode puxar o ar pelo nariz durante 4 segundos. Então, vai puxar. 1, 2, 3, 4. Vai manter o ar preso no pulmão durante 4 segundos. Então, vai 1, 2, 3, 4. E vai esvaziar durante 4 segundos. Vai soltar o ar. 1, 2, 3, 4. E vai manter o pulmão vazio durante 4 segundos. E depois recomeça o processo novamente. Quando a gente se conecta com a respiração, a gente fica presente no momento atual e deixa de pensar nas possíveis coisas que estão gerando esses sintomas. Então a gente se conecta com o momento atual, a respiração faz uma alteração química no cérebro e a gente consegue amenizar esses sintomas. Isso é importante, isso é muito bom. Eu ensino aí essa receitinha básica para todos os meus pacientes. Deixa eu... Calma Bom. aí, vamos de novo. Então você respira. Isso, 4 segundos. Segura o ar lá em cima, 4 segundos, com o pulmão cheio. Eu respiro por 4 segundos. Isso. Mantenho por 4, expiro por 4 e fico 4 de pulmão vazio. Isso aí. Perfeitamente. E aí Já vou incorporar aqui na rotina. Não, faz sim, que é muito bom. Sim, sim. E aí uma outra coisa, eu não lembro quem é que falou sobre a meditação. Tem uma técnica... Opa, calma aí. Boa. Tem uma técnica
da psicologia, que ela é embasada na meditação, no budismo, que ela se chama Mindfulness. E Mindfulness é justamente uma meditação que ela, foi a Marcele isso, que ela faz com que a gente perceba o que está se passando dentro do nosso corpo. Como? A gente consegue se conectar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e como o nosso organismo está funcionando aqui dentro. Então, quando a gente se conecta, isso pode ser algo... Eu vou usar em falar isso. Pode ser algo muito bom, mas também pode ser completamente ansiógeno fazer a meditação. Mas por que eu estou expondo isso aqui para esse grupo? Porque se você tem um estímulo que é muito ansiógeno e você consegue reconhecer isso durante o mindfulness, você consegue pelo menos entender o que está te afetando e depois reverter essa situação trazendo evidências, que eu já vou explicar já para vocês como fazer isso. Mas funciona como um relaxamento. É muito difícil, como a Marcela está falando, mas compensa muito. E aí, para começar, eu sempre gosto de indicar uma meditação de 1 minuto. É 1 minuto, é muito rápido, e as pessoas têm a ideia também de que a meditação você tem que ficar com a mente aí sem pensamento nenhum, sem nada durante 1 minuto. Mas isso é mito. Durante Mindfulness isso não é necessário. Porque a cabeça da gente é feita para poder pensar. A gente vai pensar o tempo inteiro. Então, quando a gente se propõe a ficar 1 minuto conectado com o que está dentro da gente, muitos pensamentos vão vir. Então, o que a gente pode fazer com esses pensamentos? Olhar para eles, recebê-los e pedir gentilmente para que eles saiam. Como se fosse, por exemplo, assim, a nossa mente é um rio, está lá correndo o rio, e aí é como se a gente colocasse uma folha de uma árvore dentro desse rio, aí o rio ia levar, de maneira bem leve e bem sutil. Mas é importante observar o que o pensamento quer trazer para a gente. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, o que a gente faz com esse pensamento? A gente pode usar a técnica que eu te falei de verificar as evidências. Então, vamos lá. Você vai fechar o olho, fazer a meditação, ou então, em algum outro momento, você está lá assistindo TV, e aí a sua cabeça pode ser invadida por um pensamento automático falando assim... deixa eu pensar num bom exemplo. A economia do país vai ficar uma merda e eu não vou ter como arrumar um emprego depois se eu for demitido. Então, o que você pode fazer? Você vai buscar evidências. Como que você vai buscar evidências? Você vai tentar racionalizar isso o máximo que você puder. Então, você vai olhar lá exemplos de países que já tiveram Covid antes do nosso. China, Itália, e ver como é que foi o resultado lá. Então, por exemplo, lá o país está conseguindo avançar aos poucos. Hoje eu já consegui ver no noticiário que algumas bolsas já abriram, já começaram a ter alguma crescente em comparação com o início da pandemia. Então, esse pensamento de catastrofização, de que tudo vai acabar, de que vai ficar uma merda, de que vai ser impossível viver, a gente pode trazer esses pensamentos que são evidências reais para poder confrontar esses pensamentos automáticos que surgem na nossa cabeça e que tendem a deixar a gente muito, muito, muito mal. Entendeu? E aí a gente consegue trazer esse tipo de confronto com as ideias usando evidências reais e dados reais também, que é muito importante. Que a cabeça da gente, se for deixar ela viaja e pensa um monte de coisa. Sempre, 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 sempre. Então a gente sempre precisa coletar dados e informações reais para a gente tá validando ou não esses pensamentos automáticos. E sempre de maneira muito gentil, porque a gente precisa ser respeitoso com a gente mesmo. Sim.
tá? Acho que é uma coisa que falta a gente se respeitar, a gente aceitar o nosso tempo, né? Para quem está Exatamente. ansioso com a situação financeira do Brasil, o que vai acontecer, como vai ser esse pós-quarentena, eu vou lembrar um pouquinho da nossa história. Você não vai lembrar de tudo isso, Jonathan, que você é bem novinho ainda, mas Tá bom. quem já tem uns 45 para cima vai lembrar. Tá. Nós tivemos 5 anos de Sarney. Nós somos fiscais do Sarney. Quem está aí que tem mais idade lembra que foi fiscal do Sarney. Depois nós tivemos 2 anos de Collor, 3 anos de Itamar, 8 de FHC, 8 de Lula, 5 anos e 8 meses de Dilma, 2 anos e 4 meses de Temer. Não estamos aqui? Não tem Covid que derrube a gente. 4 meses, na hora que abrir, está tudo pronto para funcionar de novo. Exatamente, exatamente. Então, a gente vai por cima de novo. Isso. Ótimo. E aí, se conectar com pessoas com uma mente positiva e que traga evidências reais baseado na história é algo que é sensacional e que vai deixar a gente sempre para cima. Porque, olha só, falaram ali do presidente. Realmente, para algumas pessoas, pode ser algo altamente ansiógeno mesmo, né? Ver todos esses ministros saindo e tudo mais. Mas isso é um fato e não tem como a gente controlar isso. Então, o que a gente pode se apegar? Olha, já saiu e entrou presidente no Brasil, a gente está aqui. E a gente está cada vez se reinventando, sempre de uma maneira diferente, né? Sim. Então se conectar com pessoas positivas também é uma boa sugestão aí. Sim. Quando eu era criança, a inflação era de mais de 1000% ao ano, isso eu lembro. Puxado, né, Paulo? Puxado. Eu que fazia compra, naquela época não tinha violência, então eu, numa rua, chegava no mercado e eu via a remarcação todo dia. E uma coisa que me marcou quando eu era criança, disso foi que uma vez eu perguntei para meu pai, um dia o papel higiênico vai custar 1 bilhão. Porque o preço não parava de subir. Muito bom, muito bom. Esses dias eu aprendi que nessa época, inclusive, as pessoas compravam carro porque era como elas podiam consolidar não, mas manter o dinheiro delas ali sem ter uma desvalorização. Então as pessoas mantinham aí alguns carros para poder ter o carro, dinheiro delas lá. telefone. Naquela época, quando a gente pega, você ia comprar um carro zero, ele não existia, você tinha que esperar 6 meses. As empresas, as companhias automobilísticas não viviam de vender carro, elas viviam de botar o dinheiro no... Tinha uma aplicação noturna, que eu não estou lembrando o nome, que no dia seguinte seu dinheiro tinha rendido, então eles viviam de fazer dinheiro em cima de dinheiro, e não de fabricar carro. Né? Ou seja, a gente já teve uma situação infinitamente pior. Né? E o povo brasileiro trabalha muito. A gente vai dar a volta por cima, ninguém precisa se preocupar. Sem dúvidas, sem dúvidas. É isso mesmo. E aí, Paulo, estou vendo umas perguntas aqui aparecerem. Deixa eu ver aqui. A Suelen perguntou, né? Todo psicólogo enfrenta numa boa? Não, psicólogo é gente como a gente, né? E aí, eu ter os conhecimentos aí técnicos e científicos não me fazem, ou outro psicólogo, ter uma postura diferente frente a isso tudo, não. Inclusive, no começo foi bem difícil, mas aí eu consegui construir uma rotina, né? De acordar, de fazer exercício físico. E aí eu acredito que agora já tenha conseguido ficar com o meu humor estável, porque ele não estava estável, ele estava instável. E aí uma outra pergunta aqui que colocaram. Deixa eu ver. Queria fugir do Brasil toda hora, é normal? Então, Marcelo, eu nunca que vou classificar alguma coisa como normal ou como uma coisa anormal. As ideias que elas brotam na nossa cabeça, que eu vou chamar isso de pensamentos automáticos, eles sempre são embasados na nossa subjetividade. O que é isso? No que a gente aprendeu, no que a gente acredita que é importante. Então, se botou, queria fugir do Brasil toda hora normal, então eu imagino, não te conheço,
talvez morar lá fora, no exterior, seja mais sustentável do que ficar aqui no Brasil com tudo isso que está acontecendo, né? Então, se para você for algo que dê para ser realizado, que você consiga financeiramente se manter, ou que você já conseguiu pesar se vale a pena ou não ficar ou sair do Brasil, que ganhos e que perdas você vai ter em fazer esse movimento, tá tudo bem. O que pode ser prejudicial para você é você ficar com esse pensamento toda hora e isso de alguma maneira te paralisar. E aí pode ser um pequeno problema. A medo do vitiligo aumentar, que a Neia colocou. Como fazer para controlar esse medo? Muitos pacientes têm entrado em contato comigo por conta disso, de piora do vitiligo nesse período. Uhum. E faz sentido, né, Paulo? Porque o vitiligo todo é automática, e aí dependendo do evento que está acontecendo, ele pode ligar ele durante aquele período de mais ou menos um ano, não é isso? 1 ano a 1 ano e meio depois. Que vai startar. Então, isso é algo que pode acontecer, sim. E aí, como fazer para controlar o medo? Controlar o medo ou também controlar a doença é importante sempre estar sendo acompanhada por um profissional de saúde mental. O psicólogo, tem um psiquiatra, mas aí muitas vezes ele vai tratar com medicamentos, se for algo químico, que é válido também, mas tem algumas coisas que são muito mais de pensamentos, ideias e crenças, e aí para isso é o psicólogo que vai te apoiar de uma melhor maneira. Mas olha, Paulo, até eu pensei sobre isso também. Eu pensei sobre isso, mas eu consegui dialetizar o pensamento, porque é algo que realmente não dá para controlar. O mundo todo está aí nessa situação. A gente está sendo exposto a uma coisa completamente nova. Tudo novo, tudo novo. Sim. Não tem como a gente, de alguma maneira, sair ileso de tudo isso. Algum impacto na vida a gente vai ter. Se o mundo está mudando, por que o nosso corpo também não pode mudar, não é verdade? Exatamente. Bom, a Fabi Preto perguntou aqui, e uma baixa imunidade contra as demais doenças? Na verdade, quando você está estressado, por exemplo, todo dia nós produzimos centenas de células alteradas. Algumas delas, por exemplo, com capacidade de virar câncer. E o nosso sistema imunológico vai lá e mata essas células. Quando a pessoa está estressada, você dificulta o funcionamento do sistema imunológico. E ele pode deixar de reconhecer células alteradas e matá-las. Então, o estresse ele pode causar trocentos tipos de doença pela alteração da imunidade, pela alteração da liberação de hormônios, por um monte de coisa. Tá? Então, por isso é uma coisa tão importante em ser tocada nesse momento. Uhum. E na vida inteira, na verdade. Né? Sim, com certeza. Com certeza. A vida não é fácil. Não. E eu lembro que você falou isso para mim na primeira consulta comigo. Você falou assim, Jonathan, a vida não é fácil. E aí você precisa aí encontrar alguma maneira de sair dessas situações, né? E aí é justamente isso. Alguém colocou aqui uma pergunta muito boa. Qual a melhor forma de desestressar? A melhor forma de desestressar, você vai saber a sua melhor forma de desestressar. Cada pessoa tem a sua forma de fazer isso. Então, por exemplo, eu, Jonathan, me dei de presente de Natal um videogame. E eu nunca tinha tempo de jogar videogame porque eu trabalhava muito. E aí agora, ficando em casa, eu tive redução de tempo de trânsito e tudo mais, então estou aproveitando para jogar videogame, estou aproveitando para comer melhor, comer coisas mais gostosas. Então, tenho me desestressado dessa maneira, bebendo também, eventualmente. Então, conversando com os meus amigos. Nossa, exercício, eu comprei um elástico que, olha, sensacional, é muito bom. Então, essa foi a forma que eu, Jonathan, me conhecendo, pude fazer para poder desestressar. E aí alguém que perguntou se eu tinha vitiligo. Tenho vitiligo, sim. Tem na mão, tem no cotovelo, nos olhos, tá bem menor, no joelho, mas é isso, ó. Tenho sim. E é isso, então. E o pessoal tá comendo chocolate, bebidinhas.
assistindo live. Então, essas são as maneiras que a gente tem para poder desestressar. A Marcele Souza está perguntando, palpitação também pode ser ansiedade? Aqui deixa eu falar um pouquinho antes de você. Pode sim. Eu passei uns 2, 3 anos, tinha palpitação o dia inteiro. E fui num colega, ele me passou um medicamento, eu comecei a tomar, nossa, que minha vida melhorou, foi uma coisa impressionante. Parar de ter palpitação foi sensacional na minha vida. E eu não sei como eu aguentei ficar tanto tempo com aquilo. E hoje eu faço terapia e, nossa, eu tô amando fazer terapia. É muito bom, né? Que bom muito que você bom. tá fazendo. Que bom, que bom. Fico feliz de ouvir isso. Não, terapia é mágico mesmo. Não é porque eu sou psicólogo, não. Mas eu, como cliente do psicoterapeuta, realmente é o máximo, assim. É muito bom. Revendo a vida, revendo coisas que a gente carrega para a vida desde a infância. É uma coisa impressionante. Exatamente, exatamente. E poder revisitar essas experiências que a gente teve e ressignificar isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, né? A Neta perguntando se eu tenho vitiligo há muito tempo. Tenho vitiligo desde que eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 28. Então eu tenho aí vitiligo há 15 anos. É isso. A Beth Brolo fez aqui, eu não sei se é uma pergunta, mas acho que é mais um comentário. Mentalizar bons acontecimentos ajuda. Sim, ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Às vezes, quando você começou a aceitar o vitiligo, comecei a aceitar o vitiligo quando eu tive a oportunidade de... Como é que se chama aquele encontro? Vitiligo Day? O Vitiligo Day Brasil. Quando eu fui no primeiro Vitiligo Day Brasil, 2018, se eu não me engano, e eu vi um monte de gente parecida comigo. Eu falei, gente, olha um monte de gente parecida comigo, que máximo isso. E aí eu pude ter a oportunidade de ver um monte de gente contando as suas experiências da vida. E aí eu não sei se o vitiligo diminuiu, eu não sei o que aconteceu, mas eu não percebo mais o vitiligo. É uma coisa que me incomoda assim, zero hoje. Eu ter ou eu não ter. Tá? Tipo, faz parte de mim. Tipo, sou eu, Jonathan. Ah, meu Deus, eu tenho que parar de fazer Vitiligo Day Brasil. Eu perdi meus pacientes todos. Não, eu tô lá fazendo o tratamento, né? Eu faço o tratamento. É só brincadeira, hein, gente? Obrigado. Eu faço tratamento com o Paulo. A ideia é essa mesmo, sabe? Assim, do Vitiligo Day Brasil, das pessoas ficarem bem. A ideia é sempre essa. Vem cá, Paulo, que eu vou soltar o Fred, que é meu filho, e vou mostrar para vocês que quer participar da live. Que quer participar. Daqui a pouco, quando ele vier aqui na minha perna, vocês vão vê-lo. Vou mostrar. Eu tenho 2 filhas aqui também que estão dormindo agora. Quando meu celular estava balançando, era uma delas aqui batendo no pedestal. Qual é o animalzinho que você tem? São 2 gatas. Vem cá, Fredinho. Correu. São 2 gatas e eu tenho que tratar muito bem porque elas aguentam os meninos. Elas merecem muito carinho. De trazer paz pra gente também, né? De trazer um carinho. Uma delas vem sempre pro colo, senta, pede carinho, fica. Ela traz uma paz, é ótimo ter o bicho em casa. É ótimo, é ótimo. Bom, perguntaram para mim onde que eu atendia. Não sei quem perguntou. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro quem foi que perguntou. Mas eu atendo na Barra, no Rio de Janeiro, em Copacabana também. Mas eu estou atendendo todo mundo online, né? Então, acho que a distância, hoje em dia, a gente conseguiu quebrar isso da distância. Então, eu estou atendendo pessoas aí do mundo todo, né? Para falar a verdade. Eu tenho paciente que mora na China, na Irlanda e nos Estados Unidos. Então, tem que ficar me adaptando ainda aos fusos, né? Que são diferentes do nosso aqui. O da China é brasileiro? É brasileiro. Todos eles são brasileiros. Então tá bom. Todos eles são brasileiros. A gente podia mandar um mosquito da dengue para lá também.
Boa. Olha, a Sueli Dias falou: tô voltando a ter os sintomas de TAG. Eu não quero. TAG. TAG. Uhum. Transtorno de Entrou ansiedade de ansiedade generalizado. generalizado? É. E Mas o que como que que ela... é esse transtorno de ansiedade generalizado? Deixa eu ver aqui. Mas o que que ela falou sobre isso? Que está voltando a ter os sintomas e ela não quer ter os sintomas de transtorno de ansiedade generalizado. Então, essa semana eu li uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, inclusive, que aconteceu com alguns psiquiatras. Até. Deixa eu ver se eu. Deixa eu lembrar de cabeça os dados. 80% dos pacientes entrevistados, dos pacientes não, dos psiquiatras entrevistados, relataram que houve aumento de procura deles de novos pacientes. Não, novos pacientes não, desculpa. De pacientes que estavam em tratamento e que precisavam rever o tratamento porque estavam tendo piora. E 60% deles relataram ter novos pacientes. Então, assim, infelizmente, esse é um momento que a gente está sendo exposto a muita coisa nova, né? Um novo modo de viver, de estar, trabalhar, comer, de fazer compras, de consumir, de se relacionar com as pessoas. E, infelizmente, é um fato que a gente vai ter um agravamento e surgimento de novos sintomas, de novas doenças e tudo mais. E aí, as pessoas que estão tendo isso, elas precisam procurar a ajuda do profissional de saúde mental para poder ter essa... para a gente poder mitigar o máximo que puder de qualquer problema que a pessoa pode vir ter no corpo dela e tratar isso da melhor maneira possível. Porque, assim, infelizmente, é uma coisa que não tem o que pode ser feito. É cuidar e tratar para poder mitigar os riscos que isso pode trazer, os prejuízos para a pessoa e rever, né, o modo de estar no mundo. Se reinventar. É isso, acho que a palavra é essa. A Sueli Martinez, ela falou: tem muitas pessoas com pensamento de negação. É ruim? Pensamento de negação. Paulo, isso é uma forma que o corpo dela criou para que ela não seja exposta a isso tudo de ruim que está acontecendo no mundo, né? Então, para ela, tem alguma função, tá? Nada que a gente faz com a gente é sem função. Tudo tem função, tá? Então, para ela, ok, funciona. Mas em algum momento... Mas, por exemplo, a negação pode fazer ela se expor aos riscos, por exemplo. Pode sair de casa sem usar álcool em gel, a pessoa pode sair de casa e não usar as máscaras, a pessoa pode sair de casa e se expor muito mais aos vírus do que as outras pessoas que têm essa preocupação. Então, a pessoa pode passar a adotar um comportamento de risco. Tá? Entendi. E aí, acho que alguém perguntou se eu atendi online. Atendo online, sim. Depois, acho que o Paulo... Você me marcou, Paulo, no post que você fez hoje na clínica? Como assim? Eu não entendo nada desses negócios. Ah, é? Ah, tá. É. Porque as pessoas podem entrar lá e ver. Deixa eu ver aqui no Instagram. Qual que é seu Instagram? Meu Instagram é Jonathan Moura Miranda. Jonathan de Moura ou sem o D? Sem o D. Jonathan com H. E N de nariz no final. Isso. Inclusive, Jonathan... tá até aqui em cima no topo, ó. Jonathan Moura Miranda. Ah, tu pediu para adicionar nos comentários. Deixa eu botar aqui. Jonathan. E aí lá tem meu site, vocês podem entrar no meu site. Vocês podem ter acesso ao meu número do telefone, meu e-mail também. Ó, a Fabi Preto escreveu aqui uma coisa muito interessante. A Ibovespa fechou em alta hoje com a possibilidade de descoberta da vacina.
para ver como a coisa é louca, quando a gente fala de investidor, a gente está falando de pessoas. Você imagina esse Nova York, o cara que trabalha lá em Wall Street, na Bolsa de Nova York, ou seja, é um cara altamente matemático. Uhum. Concorda? Sim, Difícil muito. ser abalado por besteira. É mais difícil. Se você investir o dinheiro só nos dias de sol em Wall Street, você tem um rendimento de mais de 200% no ano. Se você investir só nos dias de chuva, você vai ter um rendimento, eu acho que em torno de 8% ao ano. Só porque mudou o céu. Uhum. Então, as notícias, qualquer coisa, assim, a gente acha que são pessoas super matemáticas e objetivas e tal. Não, essas pessoas são mexidas com coisas absolutamente cotidianas, né? Uhum. Sim, Nós também, todos somos. sim. Exatamente. 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 E aí, a Patrícia que falou, né, do controle da ansiedade é importante para o vitiligo. É isso que você está falando, é exatamente isso. Quando a gente tá, quando a gente recebe uma notícia, isso vai alterando as nossas crenças e com isso a gente vai ser invadido de pensamentos que podem paralisar a gente ou que podem nos movimentar, nos impulsionar. Então a gente precisa justamente com a psicoterapia a gente aprende, vou trocar a palavra, a gente aprende a lidar e encontrar formas de solucionar todos esses problemas que acontecem com a gente quando a gente é invadido com os pensamentos automáticos. E é isso. E eu acho que a nossa live deve cair logo mais, Paulo. Por causa do Faltam tempo. 12 minutos. Então tá bom. Então tá. Algumas pessoas já responderam aqui, já perguntaram aqui do medo do vitiligo aumentar. Então, deixa eu só puxar a brasa um pouquinho para o meu lado. Primeira coisa, vitiligo não é uma doença agressiva. A maior parte das pessoas tem muito pouca mancha. Tá? Então, não é para ninguém ficar com essa preocupação. Pode entrar em atividade? Pode, mas geralmente com a atividade é muito pouca coisa que acontece. Tá? Então, primeira coisa é tentar ficar de bem aí com a vida. Uhum. E esquece o vitiligo, vamos cuidar da vida agora. Importante, pelo menos o que eu vejo de mais importante nesse momento é a gente sair vivo no final. Exatamente. Exatamente isso, Paulo. Exatamente. A gente precisa focar agora em sair vivo no final e proteger quem a gente pode proteger também. Sim. Não é verdade? Porque a gente também tem uma responsabilidade biológica muito grande com outras pessoas, né? Olha o que a Fefa Ferraz falou aqui. Senti dificuldades quando fui dirigir, até errei o caminho. Parece que não tinha mais memória, até senti medo. Uhum. Inclusive, isso é um dos sintomas de estresse. Ter algumas perdas de memória e alguns brancões assim na cabeça, repentinos. Isso também pode ser alguns dos sintomas de estresse. Pode falando aí. Você que é o dono da live. Não, então, é justamente isso. O pessoal tá falando aí, dando parabéns pra gente. Tô todo bobo aqui lendo. Obrigado, pessoal. Valeu. E é basicamente isso. Em relação a sair de casa também, a pessoa ela pode ter a ideia de que sair de casa ela está muito mais exposta ao vírus. E tá mesmo, né? Porque dentro de casa a gente consegue fazer um ambiente seguro. Mas a gente precisa sempre medir o que é o medo, que é saudável e importante ter medo. O medo livra a gente da gente poder passar algum perrengue, de ter algum sofrimento, de passar por alguma coisa que nos deixe vulneráveis. Eu falei medo e pânico. E pânico é algo que transcende o medo. No pânico, o objeto ele não é muito definido, sabe? Então a gente precisa sempre conseguir aí medir se o que a gente está fazendo é medo ou se o que a gente está fazendo é pânico. Porque aí o pânico é algo que transcende e faz muito mal para a gente.
Fala. Olha, a Dei Bonetti falou aqui, crianças com vitiligo estressadas em casa. Comum Fala um pouquinho demais. das crianças. Muito comum, nossa. Inclusive, eu até fiz um vídeo, eu vou postar essa semana, sobre as crianças. Primeiro que para a criança o tempo delas corre de uma maneira diferente, né? Na percepção delas. Então, a rotina dessas crianças agora mudou bastante. Elas não têm mais o convívio com os colegas delas e que esse convívio social é importante para os adultos, imagina para as crianças. Com as pessoas que elas tinham carinho, apreço e tudo mais. Então, nesse momento com as crianças, é importante compartilhar com elas tudo que está acontecendo, mas assim, de uma maneira lúdica, de uma maneira que caiba dentro da cabeça delas, para que elas tenham dimensão do que está acontecendo mesmo, tá? Isso é muito importante, compartilhar isso com as crianças. E aí é muito importante também, nesse momento, manter a rotina delas também, de estudos, de alguma atividade que elas possam fazer dentro de casa, para poder liberar essa energia. Mas também é importante também ter tempo para poder relaxar, descansar, sei lá, ver um filme, Netflix. Por exemplo, quem mora em prédio e tiver a coleguinha na sacada do lado, que dê para interagir, que dê para poder conversar, também pode ser uma coisa muito boa também, esse tipo de socialização diferente, né? De como era feito antes. E conectar essas crianças aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nas trocas, né, nas videochamadas e tudo mais. Então, é muito importante manter essas pessoas aí fazendo o que elas faziam antes, mas agora de uma nova maneira, que é virtual e um pouco isolado. Ou bem isolado, né? Depende de como a pessoa vive. Tem uma amiga que é uma paciente, mas assim, para mim é uma amiga, a Leila 1, e ela explica que é melhor aceitar o momento, respirar, rezar, acreditar no bem. Isso. Exatamente. E uma hora isso tudo vai passar, né? Uma hora isso vai passar. Não vai ser uma situação permanente. Não, eu acho que daqui a um mês a gente já vai estar. Os hospitais, meus colegas que trabalham no hospital, já estão vendo que não está mais cheio como estava. Está começando a cair a ocupação das UTIs. Isso. Então talvez a gente já esteja começando a dar uma virada aí. Sábado, meu amigo médico que trabalha na linha de frente compartilhou a mesma coisa comigo. Está dando uma diminuída. Meu querido. Gente, olha a minha sócia aqui, a Patrícia, falando. Subindo 23 andares de escada por aqui. Meu Deus do céu. Boa! Muito bom, muito bom. Tá ótimo. Ó, a Gorete perguntou, a alimentação tem alguma relação com estresse? Então, sobre alimentação, eu prefiro não responder, porque não é algo que eu domino. Mas pensando em alimentação como algo que traz conforto, sim. Então, a não ser que a pessoa seja diabética ou hipertensa, ela precisa verificar o que ela pode comer. Mas se for algo gostoso que traga prazer para ela, isso vai diminuir o estresse, sem sombra de dúvidas. A gente, inclusive, tem um termo para isso, chamado comfort food. Como que chama? Comfort food. Hambúrguer, cachorro-quente, Coca-Cola, batata frita, pizza. No meu caso, eu amo Cheetos. Deixa eu me esconder aqui, porque fica feio assumir isso também. Agora fala, né, Paulo? Não, deixa eu me esconder. E amendoim com pimenta. Amendoim com pimenta? Amendoim apimentado.
Muito bom. Adoro. Senta aqui, abre e vou embora. Muito bom, muito bom. Ó, a Sueli Martinez, aqui ela falou, conversar com o animal tira o estresse. O único problema é quando o animal responde. Aí é sinal de que tem que internar, tá, Sueli? Pode conversar com o animal, com a planta, isso não tem problema. Deixa eu trazer o Fred para vocês conhecerem, para dar tchau. Traz o Fred. Vem cá, Fred. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Que eu vou trazer ele. Fred não quis vir. Tá tímido. Deixar para uma outra oportunidade que eu vou trazer o Fred. Calma aí. Tá vindo, tá vindo. Porque ele é muito rápido, gente. Ele é... Fred... Ele é aquele cachorro de corrida. Então não dá para poder pegar. Ele sai e sai correndo, tipo, de verdade. Eu vou levar meus filhos na tua casa para ver se ele consegue se esconder. Tá bom. Ó, a Fernanda Ferraz perguntou aqui, como diferenciar síndrome do pânico e crise de ansiedade nessa quarentena? Então, isso tudo vai estar andando com muitas mãos. Isso vai estar andando de mão dada. A crise de ansiedade com a crise de pânico. Na verdade, a gente pode colocar aí a crise de pânico dentro de uma crise de ansiedade, tá? Tipo, crise de pânico pertence... vem cá, Fredinho. Correu. Crise de pânico, ela pertence à ansiedade, tá? E aí, o que vai diferenciar é o objeto, é o tema, entendeu? Como eu falei, o medo do pânico é algo quando algo quando não tem um objeto muito definido, a pessoa está com medo exacerbado, e aí ela traz sintomas de ansiedade, mas o objeto é o pânico. Essa é a diferença. Meu querido, Oi. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, quero dizer... Quer dizer, não. Tenho sim. Tenho sim. Quero dizer para as pessoas que uma hora isso tudo vai passar, de verdade. A gente não vai viver nessa condição sempre e para sempre. Estamos aí vivendo uma transição de era, eu acredito isso. E a oportunidade que a gente tem muito boa para ressignificar e para mudar muita coisa para melhor, para o bem também. Então, aproveitem para se conhecer e para olhar para dentro de si e que isso possa transformar aí dentro alguma coisa. Beleza? Gente, tá no nosso último minuto aqui. Queria falar que foi um prazer enorme. Espero que ajude, que tenha ajudado. Amanhã tem outra live, eu e a doutora Patrícia. Vamos falar do como o vitiligo recupera a cor, como que a pele faz isso. E vai ser uma live um pouco diferente, vai ter muita ilustração, muita foto para exemplificar como isso acontece. Tá? Amanhã às 8 da noite. E é isso. Espero que todos fiquem bem. Importante a gente, no final da brincadeira, sair vivo, porque a vida continua. A vida não termina aqui, não. Estamos vivendo um momento histórico que provavelmente vai trazer muitas mudanças no mundo. Não tantas quanto seriam necessárias, mas muita coisa já vai começar a mudar. E eu só tenho pena que a natureza que está brotando novamente, ela já vai estar desaparecendo de novo. Verdade. Mas a vida segue, vamos seguir em frente. Isso aí. Gente, beijos a todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Jonathan. Foi um prazer. Igualmente. E até a próxima. Até a próxima. Se cuida. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.